Muito boa noite, bando de loucos. Estamos iniciando o programa mais alvinegro da televisão brasileira. Como vocês sabem, toda sexta-feira, a partir das 8 horas, 20 horas, aqui na TV Esporte Mais. Eu sou Letícia Bepler e, como sempre, para apresentar comigo esse programa, eu tenho uma bancada fiel aqui. Então, vou apresentar os meus convidados de hoje. E vocês sabem que podem participar com a gente através do WhatsApp da TV Esporte Mais. Está aí na telinha para vocês, 011 99654 2502, manda sua pergunta, seus comentários sobre essa semana do Timão, que está invicto aí no Paulista ainda, né? E na Libertadores também, liderando aí a fase de grupos da Libertadores. E hoje aqui comigo, então, eu tenho ele. Vou começar da esquerda lá para a direita, porque o Corneta, nosso querido Cornetinha Luiz, está aqui junto com a gente. Seja muito bem-vindo novamente, Luiz. Quero deixar um grande abraço ao telespectador da TV Esporte Mais. Excelência, vossa reverendíssima que aqui comanda o programa, e destacar hoje a convocação, né, da seleção olímpica. Luciano convocado, voltando de contusão, lembrado aí pelo técnico Dunga e pelo seu auxiliar, o Rogério, e também o Matheus Vidotto, né, que o Tite está experimentando lá no gol do Corinthians, na ausência do Cássio. Que foi muito bem nas atuações. Exatamente, tem a sua convocação. E o Malcom, né, que recentemente saiu do Corinthians, também foi convocado. Corinthians aí deixando 3 jogadores para a seleção olímpica. Bacana, parabéns aí ao Matheus Vidotto e ao Luciano do Coringão. E já na seleção principal, né, nós que ano passado aí fomos os times com mais jogadores convocados, agora ainda continuamos com o Gil e Renato Augusto na seleção, mas que agora estão na China, e com a contusão do Elias, o Corinthians acaba sem nenhum convocado para a seleção principal, mas está aí na Olímpica, então, nossos atletas representando. Bom, vou deixar o Tico ele se apresentar aqui também, porque vocês sabem que o convidado especial a gente sempre deixa por último, né, que é a cereja do bolo. Então, Tico Bretas, bem-vindo novamente aqui ao programa Mais Corinthians. Você que foi substituído pelo Edu, né, no programa passado, e o Edu que encheu sua bola aqui, viu? Falou que você joga muito, realmente. O Edu é parceiro. Boa noite, Letícia. Boa noite aos espectadores e toda a nossa bancada aqui. Mais uma vez, um privilégio estar aqui, né, Letícia? Como todas as sextas-feiras, falando de Corinthians, dando aquela boleirada que a gente mais gosta, e vamos pra cima. E hoje você tá arrumadinho, hein? Conta pra mim, porque você tá na banca hoje aqui. Não, sempre ando bem arrumado, Letícia. Ah, mas hoje você tá mais aí. A impressão Será que tem festa hoje? Ah, não tô sabendo não, pô. Eita. Como não? Não tô sabendo não. Tem resenha hoje, não? Eita. Pode me convidar, hein? Vamos lá, né? Vamos aproveitar, hoje tem festa do nosso chefe lá em Alphaville. Vamos aproveitar para mandar um super beijo, né? Os parabéns pro seu Mário Teixeira, nosso chefão aqui da TV Esporte Mais. E tá todo mundo hoje na banca aqui do programa Mais Corinthians, porque depois aqui do programa a gente vai lá parabenizar o chefe e curtir um pouquinho, né? E agora deixa eu apresentar então o convidado especial de hoje, Léo Morata. Ele que já passou pelas categorias de base do Corinthians e que hoje joga no futebol 7 do Corinthians. Então seja bem-vindo, Léo. Boa noite para você. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. E para falar dessa modalidade que vem crescendo cada dia mais aqui, principalmente em São Paulo. Esse ano é um ano bem especial para a gente. E é um prazer estar aqui para falar do Corinthians e da modalidade que eu tanto participo e estou há 5 anos no Corinthians. Bom, vou deixar o Tico abrir com as perguntas para o nosso convidado, porque ele gosta, né? Principalmente quando vem boleiro aqui, gente. Jogador aí fala a língua do Tico, o rei da boleiragem aqui. Ele gosta. Vai lá, Tico, manda bala. Sua primeira pergunta para o nosso convidado, Léo Morata. Léo, a gente estava conversando aqui em off, né? E você teve a oportunidade de passar pela base do Corinthians e tal. E estava no elenco de 2005, inclusive com o meu amigo Alex, que também é daqui de Osasco. Qual era a sua referência naquela época lá? Hoje, porque hoje está muito difícil você ter uma referência como jogador quando você se inicia no futebol. Na época que você estava iniciando, né, na base, quem era a sua referência como jogador dentro de campo? É engraçado até falar disso, porque como corintiano é um pouco diferente, mas como eu era meia, eu sempre tive muito carinho e admiração pelo Alex, que jogava no Palmeiras. Cabeção, Alex Cabeção. Eu acho que é um talento que a gente não encontra mais hoje e sempre admirei demais o potencial e a habilidade que ele tinha, né? As características de pensar o jogo. Então, acho que é uma característica que a gente não encontra mais no futebol de hoje e é uma referência que eu sempre busquei. Então, o Alex tem uma trena na cabeça, né? Ele põe a bola onde quer, né? Exatamente. A qualidade ímpar, né? Que hoje em dia a gente vê muita correria e pouca gente pensando no jogo, né? Então,
E naquela época no elenco tinha o Elton, tinha o Abuda, tinha o Jô, tinha o Bobô, tinha o Rosinei, que inclusive o Rosinei, em 2005, na final contra o Nacional, entrou e fez 2 gols. Você tava nessa bancada. Foi o ano que a gente com foi rapaziada. tetra, né? E foi também campeão da Copa São Paulo de futebol. Tinha junto. muito mais gente, né? Falar do Dinelson De também. Nelson. Tinha Ele que entrou e fez 2 gols, né? Exatamente, tinha muita gente de qualidade. O Elton, inclusive, foi um dos que eu, de perto, foi um dos que eu mais vi jogar, assim, e era a qualidade absurda. Infelizmente, com o tamanho dele, era difícil dele sobressair, mas tinha uma qualidade que era coisa impressionante. E tá muito bem lá fora, né? Tá na O Arábia, popular Eltinho joga fora hoje. tá muito bem. Tá duro? Tá sem dinheiro mesmo. Tem que fazer o pé de meia, né, Léo? Léo, e por que você parou de jogar hoje, quer dizer, parou de jogar profissionalmente, né, o futebol de campo, mas hoje tá aí jogando o futebol 7, o fut 7 pelo Corinthians, inclusive tem jogo domingo agora, né, Léo? Exatamente. Domingo a gente joga às 11h45 na arena nova que construíram ali dentro do Nacional. Certo. Então a gente pega o Atibaia, a gente vem de derrota na estreia para Ponte Preta, um jogo equilibrado, perdemos de 2-1 e precisamos da vitória de qualquer jeito. Então domingo a gente tem um grande jogo aí pela frente. O Renan tá lá também, goleiro? Tá, goleiraço. Renan, Esse- Jean Moser. Toda a rapaziada, isso é... Mandou um abraço pros meninos lá. Pode o Jean deixar. que já esteve aqui presente com a gente também, né? Bom, e você então, primeiramente, você parou de jogar o futebol de campo e ficou um tempo parado e depois começou aí no fut 7 ou você migrou, resolveu realmente mudar aí de modalidade? A gente tem uma... É engraçado, a gente vê muita reportagem hoje em dia falando, né, que 1% dos jogadores recebem mais de um salário mínimo, né? Então, é muito difícil a gente olhar essa realidade hoje. E quando eu saí do Corinthians, eu fui para a Holanda. Fui jogar num time da segunda divisão lá, que chama Zwolle. Tinha um brasileiro já que tinha jogado comigo desde pequeno e já estava lá 1 ano. Eu não consegui me adaptar direito à segunda divisão lá, demorei um tempo. E quando eu voltei ao Brasil, depois de uma temporada, tava mais final de ano, aquele negócio, todo mundo querendo me mandar para a Bzinha do Paulista e tal. E eu tive uma proposta para voltar para o futsal. Então voltei a jogar futsal, joguei no São Caetano, depois fui para a Espanha jogar no time da primeira divisão na Espanha. E eu peguei aquela crise na Espanha, aquela crise europeia de 2010, 2011, fiquei 4 meses sem receber. E foi quando eu comecei a analisar se valia a pena. Eu sempre trancava a faculdade para ir, faltavam 6 meses para me Você formar. tinha quantos anos assim? Essa época eu estava com 22 para 23 anos. Já E tinha a essa barba aí ou não? Ainda não, nessa época não. E aí foi isso, eu voltei e aquele negócio, cada vez o pessoal que é jogador mais jovem, a gente vê que vai passando por algumas dificuldades e começa a pensar. Eu tenho amigos meus que eram muito bons, jogavam no Corinthians comigo, e estão até hoje lutando aí, recebendo R$1.000, R$1.500 por mês, tentando sobreviver no futebol, e não tem uma formação, não tem uma experiência em nada. Foi então que eu resolvi dar rumo em outro segmento na minha vida e fui pro fut 7, então foi nessa época. Realmente, é difícil, né? Todo mundo pensa que é muito fácil a vida de jogador de futebol, mas não tem nada disso, não. Inclusive, é menos de 10% aí realmente que ganham mais de um salário mínimo aí no futebol brasileiro. Então, é sofrida essa profissão e tá aí, então, um jogador que foi aí da base do Corinthians, né? Que já jogou com craques aí, que hoje está defendendo o futebol 7 do Corinthians, contando um pouquinho da sua história. Se você quiser saber um pouquinho mais, se tiver alguma pergunta para mandar para o Léo Morata, que é o nosso convidado de hoje, tá aí o WhatsApp. No segundo bloco, você sabe, a gente começa a ler todas as perguntas. Então, pode mandar que a gente está esperando a participação de vocês. Bom, e falando então de Coringão, né, coisa boa, inclusive querem convidar o Léo para ficar bem à vontade aqui, para comentar junto com a gente em cima dos assuntos, né, falar de Corinthians, de Campeonato Paulista, de Libertadores, e desde a sexta passada, quando apresentamos o último até então programa Mais Corinthians, a gente teve o jogo contra o Oeste, né, no sábado na Arena Corinthians, aí às 9 horas da noite. Vamos ver como é que foi essa vitória do Coringão por 1-0. O Corinthians jogando no jogo balada, né, Letícia? Conforme você gosta de ressaltar. Por que, Luiz? 9 da noite, sabadão. Sábado, a gente 9 da noite, deixa de ir pra balada pra ir pra arena. Jogo pô. balada, né? Coloca uma luz e tal, você já sabe lá. Camarote ferve. Então, aí o gol do Rodriguinho, né? O Rodriguinho que... Salvando de novo nos últimos minutos, Jogada né? de linha de fundo que a gente pouco vê, né, cara? Hoje em dia o lateral ir pro fundo, levantar na área conscientemente, né? Porque o cara, muitas vezes, ele para no meio do caminho, não vai até a linha de fundo. Toca pra trás. Toca pra trás, começa de novo. Aí de uma jogada de linha de fundo e o Rodriguinho que pega bem na bola, batendo cruzado aí, sem chance pro goleiro, o Corinthians conquistando 3 pontos. O Corinthians que segue naquela fase de montagem de time ainda, né? Nesse jogo em específico,
especial o Tite mexendo bastante na equipe titular, que ele ainda não tem um time titular 100%. Ele vai testando, alternando, mas eu acho assim, né, Tico, o Léo, o pessoal, o Campeonato Paulista realmente serve para duas coisas, para você montar o time e para técnico cair. Se o time não vai bem, o técnico cai. Porque muita gente fala, o Campeonato Paulista não vale nada. Se o time vai mal, o técnico cai. Né? E se vai bem, não fez mais do que obrigação. Eu acho que o Corinthians está indo super bem no Campeonato Paulista. O Tite está tentando achar a melhor formação. O esquema é o mesmo, né, anterior, ele não altera o esquema. As peças são diferentes. Claro, vai da qualidade técnica de cada um, ser melhor ou pior do que o que estava lá. Mas o time está super bem, ganhou mais 3 pontos, contabilizou, isso que vale. E no finalzinho, né? Corinthians fazendo gol finalzinho, novamente, final também vale, né, ué? Aos Final, 46 apitou, tá do segundo tempo, né? Mas então, tá valendo. E tem gente aí reclamando, falando que o Corinthians está sempre ganhando no finalzinho, Que mas... bom. Brilhantismo do Tite Que também, bom. né? Ele que está ainda aí em fase de entrosamento da equipe. O Guilherme, que foi criticado nessa partida, que não jogou muito bem, mas que ele mesmo, depois do jogo, deu entrevista falando que sabe que ainda não está no seu ideal, que pediu paciência para a torcida, porque para ele é um esquema totalmente novo, que ele vai ter que se adaptar, né, Luiz? Inclusive, a gente já falou aqui no programa Mais Corinthians passado sobre isso, sobre o Guilherme ter que se adaptar ao esquema tático do Tite. Não, Letícia, o detalhe é o seguinte, quando você faz o gol no final, significa que você tem um time que luta até o final. Você não desiste, isso é mérito do time, do treinador que fica incentivando e demérito da equipe adversária que tem uma certa desatenção no final. O Corinthians não demonstra desatenção, porque raramente toma gol no final, e mostra que está dedicado até o final, tentando os 3 pontos, tentando fazer o gol até o final. Então, para mim, isso é mérito, né? Demérito nenhum, pelo contrário. E outra coisa, Luiz, entra aquele dito popular, né? O jogo só acaba quando termina. Exatamente. Não é, Léo? Exatamente. Se o juiz não apitou o fim da partida ainda, é válido. Tudo é válido, não tem essa. Eu acho que os antes aí, viu, palmeirenses, São Paulinos, vocês que assistem também o programa Mais Ainda mais Corinthians. hoje, hein? Ainda mais hoje. Vocês ficaram bravos porque nessa 7ª rodada aí, o Corinthians foi o único dos grandes paulistas a ganhar, né? Porque todos os nossos rivais acabaram tropeçando. E esse jogo aí contra o Oeste de Itápolis, que foi o 100º jogo do Tite no comando do Campeonato Paulista. Ah, Letícia, o Tite é fera, né? A gente sempre exalta aqui, a gente sempre dá moral pro Tite. O Tite, eu acho que ele deve fazer uma lavagem cerebral no jogador, não é possível, porque ele consegue... é tipo um Edir Macedo, é isso? Ele consegue literalmente tirar leite de pedra, né? A gente, como o Luiz disse aqui, com toda a propriedade, a gente está em reformulação no elenco, né? Então, para você colocar um jogador, às vezes, que nem entrava e colocar o cara como titular, isso já é um peso grande para o jogador. E ele consegue tirar essa responsabilidade do jogador. Isso muito me admira no Tite, que ele tira a responsabilidade do jogador e ele pega a responsabilidade para ele. Quando você tem um treinador assim, fica tudo mais fácil. Ele entra um jogador lá e ele fala, não, pode jogar que é comigo. Se você errar, é comigo. Inclusive, eu quero perguntar para o Léo, né, nosso convidado de hoje, que foi aí jogador da base do Corinthians, que hoje joga futsal. Ele como jogador, como ele vê o Tite? O Tite realmente, ele é um treinador diferenciado? Com toda certeza. Eu acho que o principal fato que a gente consegue observar isso é que a gente não vê jogador insatisfeito no grupo. E o que mais ganha jogo hoje em dia, ganha campeonato, é elenco focado e todo mundo junto, fechado. Né? E a gente vê no Corinthians, que eu estava falando, entrou um, saiu outro, todo mundo está correndo, ninguém está fazendo corpo mole, todo mundo entra bem e todo mundo entende a filosofia dele. Então a gente vê que isso é papel do treinador, isso realmente é o papel dele e ele é muito diferenciado e está acima da média realmente. É um treinador único no futebol brasileiro. Sem sombra de dúvidas, né? Acho que no Brasil, acho que até no mundo. É o melhor. Eu arrisco de falar no mundo, não que ele seja o melhor do mundo, mas que Brasil ele esteja, é o melhor, ele esteja entre uma escala aí de 1 a 5, ele está entre os 5, eu acho que sim. Tem muito treinador aí fora também que é muito marketing, né? É mais marketing do que treinamento. Também o time que os caras têm na mão também, né, Luiz? O dono do time lá, que lá você tem um proprietário do time, você tem 1 bilhão para contratar quem você quiser. Aí, meu, modéstia à parte, até eu que não sou tão bom quanto o Tico no futebol, eu também resolveria, meu. Você conta 1 bilhão, dá 1 milhão para eu contratar. O Tite é o 2º ano, né, que ele passa por reformulação no Corinthians. Tem razão. E lá na Europa, os treinadores que a gente estava citando aqui, eles, além de não sofrerem reformulação, eles procuram peças novas todo ano. O Tite não, ele só vem sofrendo há 2 anos. E outra coisa também, Léo, que é interessante frisar, que na Europa o treinador não cai. Tem treinador que fica 10, 12, 15, 16 anos na mesma equipe. O Ferguson ficou 27 anos Exatamente. no Manchester United.
Então lá eles não têm essa pressão que o treinador tem aqui. O treinador do Arsenal também, né? É, o Arsène Wenger E sem ganhar títulos há mais de décadas, né? Exatamente, sem ganhar título, exatamente. Aqui se o cara não ganha o título do Paulista, de repente Ele já cai. É a cultura do futebol brasileiro, realmente, né? Agora o Tite realmente é um cara que não tem nem o que falar dele. Eu acho que a gente já viu o Tite tirando leite de pedra muitas vezes, né? Quando perdeu jogadores importantes aí no elenco, na época de Guerreiro, né? De Sheik, aí fez Luciano jogar, aí fez Jadson jogar junto com o Renato Augusto, coisa que no time do Mano Menezes não acontecia. Romero porque o Mano Bretas, Romero Bretas também Não, começou a jogar no esse começo cara do não é da minha ano. família não, é brincadeira. É, o Tite faz mágica aí Romero nesse Bretas. time. Começou bem e agora já mostrou a realidade. Né? E você aí de casa, corintiano fanático, o que acha do nosso técnico Tite? Será que ele realmente vai entrar para a história e ficar mais longos anos aí no comando do Timão? Pode mandar sua opinião pra gente, 011 996 54 2502. Para finalizar esse assunto do Tite aqui, gente, eu quero só falar uma coisinha. Uma vez eu entrei numa discussão, né? Vocês sabem que eu adoro debater futebol e tudo mais resenha, também. né? E entrei numa discussão, o pessoal falando que o time que foi campeão brasileiro, né, do Tite, teria sido 50% do título também para o Mano Menezes, porque foi ele que montou o time. E eu discordei totalmente, porque apesar do Mano ter sido o cara que trouxe algum dos jogadores dessa equipe aí para o Corinthians, o time não dava certo com o Mano Menezes. Começou a dar certo no comando do Tite. Tanto que a gente via aí muitos jogadores que eram banco do Mano Menezes começaram a jogar só com o Tite, né? O próprio meio ali com o Jadson e Renato Augusto, o Mano Menezes não escalava os dois jogadores juntos. E foi o diferencial, foi o meio-campo do Corinthians nesse hexacampeonato brasileiro. Então, eu acho que o Tite realmente é o cara. E eu coloco esse hexacampeonato aí brasileiro nas costas dele. E também, claro, né, da participação dos atletas, mas não vejo a participação do Mano Menezes tão forte nesse hexacampeonato. Obviamente, Letícia, que é tudo mérito do Tite, porque, só mudando um pouco de assunto, quando o Mano Menezes ele tava na frente do Flamengo, ele falou que os jogadores não entendiam a psicologia dele, entrou um outro técnico que eu não lembro, e ganhou a Copa do Brasil. Tem Entendeu? isso. Tem isso. Então, eu acho que a mundo técnico, ela pesa muito dentro da equipe. O Léo pode dizer com mais propriedade aqui, se você tem um treinador que ele é amigo, sabe, que tem um grupo na mão, o Tite tem um grupo na mão. Se ele colocar os reservas para jogar contra o Santos domingo, os que vão ficar no banco vão ficar tranquilos. Entendeu? Sem falar que também, Tico, que eu acho que aquela autodependência do Guerreiro, né, que a gente tinha, era por culpa do esquema tático do Mano Menezes, porque hoje a gente vê, por exemplo, o esquema tático do Tite, né, que é o 4-1-4-1, ele não muda, não sai disso, a gente sabe. Tá dando certo. Mas dá certo, e ao mesmo tempo que o do Tite é o 4-1-4-1, parecia que o do Mano Menezes era 9-1. Porque era chutão pra frente pro Guerreiro e realmente a gente dependia muito do jogador. Então quem mudou isso foi o Tite, que perdeu o Guerreiro e fez todos os outros jogadores jogarem. Eu acho que ele é sensacional, o comandante aí do Corinthians, e a gente espera que ele fique por muitos anos. Olha, Letícia, acho que você quis dizer, até eu concordo plenamente com você, é o seguinte, para resumir de minha parte. O Mano Menezes, ele teve participação para trazer os jogadores, mas ele não conseguiu montar um time. Não conseguiu fazer dar certo. Ele não montou um time de futebol. Agora, o Tite, com os jogadores, ele montou o time. Então, tem muita aquela história. Ah, fulano montou o time. Não foi o Mano que montou. Foi Ele o conseguiu Tite dar que liga no Tem montou. time. muita diferença Exatamente. entre montar o time e fazer o time dar certo. Porque não Exatamente. adianta montar e o time não Exatamente. jogar. Não joga. Verdade. Não joga. Então, é isso. E você pode participar com a gente. Vou deixar o WhatsApp mais uma vez aí na tela, porque já já a gente está indo para o segundo bloco e eu quero ler a participação de todo mundo aí de casa. Então, agora quero falar também da Nike, nossa patrocinadora, né, oficial, fornecedora aí dos materiais esportivos do Corinthians. E temos aí uma camisa que a gente pegou de exemplo, é uma nova camisa que a Nike lançou. Coisa linda, Retrô, né? Sem patrocínio nenhum, símbolo retrô. E o que está acontecendo? Como a gente vê os materiais esportivos, né, oficiais, camisas de jogo do Corinthians, com preço muito alto, são poucas as pessoas que conseguem comprar aí uma camisa oficial do Corinthians, a Nike está investindo bastante em produtos mais acessíveis para o torcedor. Então, essa camisa aí, por exemplo, que a gente está vendo, pode colocar aí de novo para mim, por favor? É R$ 89,00. Opa! Que ainda também não tá tão barato, né? A crise tá aí. R$ 89,00 Mas dá pra comprar uma cesta é uma básica. camisa mais, né, pra
sair, né? Em casa, tipo, não é uma camisa oficial. Mas a Nike tá investindo nisso. E eu puxei o assunto da Nike justamente porque é ela que tem aí os direitos da loja da Arena Corinthians agora, né? A Poderoso Timão. E a gente sabe que teve um problema aí entre Nike e a loja oficial do Parque São Jorge, né? Do nosso querido Nelsinho Neves. Então, a loja oficial do Corinthians no Parque São Jorge já está há mais de 4 meses sem receber produtos oficiais, por conta que a Nike gostaria de tomar conta da loja do clube. E quem perde com isso? Somos nós, torcedores corintianos, porque os corintianos que vêm de fora para conhecer o Parque São Jorge, que, né, o pessoal que vai lá não encontra produto oficial para comprar. Então agora foi para a justiça, né? A Nike perdeu na justiça, quem ganhou foi o pessoal que já há anos toma conta lá da loja do Parque São Jorge. E a gente espera, né, nós do Mais Corinthians estamos aqui fazendo um apelo a pedido dos torcedores, dos telespectadores também, para que eles entrem em um consenso e a Nike volte a fornecer material para a loja oficial do clube, porque é lamentável, né, Luiz Cláudio, chegar no clube e não encontrar uma camisa oficial para comprar. Não, eu acho assim, todo monopólio é mal visto, a meu ver, assim, não é legal. Se você já tem lá o Nelsinho, que faz um trabalho bacana, nunca teve problema, tal... Por que vai mexer com o cara? O cara tá lá... Eu quando era da TV Corinthians, ele fornecia até camisa pra nós, pra gente usar e tal. Então, quer dizer, eu acho que tem que entrar num acordo, porque quem tem que sair ganhando com isso é o torcedor. Eles podem brigar, se estapear, fazer o que quiser. Agora, não pode prejudicar o torcedor. O torcedor vai lá, quer comprar uma camisa legal. O time tá em alta, né? Então tem que aproveitar o momento também. Tem muita gente que vem de fora, né? Fazer excursão para conhecer o clube, conhecer o memorial. Muitos gringos. Sai do memorial, vai dar lá na loja oficial. Então... não ter o material realmente fica complicado. E falando de Corinthians, quero fazer mais uma pergunta para o Léo Morata, nosso convidado que está aqui com a gente hoje. Quero saber dos treinamentos aí do Fut 7. Léo, onde ocorrem? É realmente no Parque São Jorge? Ou vocês treinam ou não treinam? Qual que é aí no Fut 7 a preparação física? Treina, pô, tá fininho o Léo, pô, tem que treinar. Se ele treinar com essa calça aí dele, meu amigo, nossa senhora. Até o ano passado a gente não treinava, Chico. A nossa modalidade é uma modalidade que vem crescendo, então a gente tinha grandes dificuldades. Até ano passado a nossa remuneração era feita por jogo, então se a gente jogasse, recebia, se não, não. Cachê. Exatamente. Esse ano começou a dar uma evoluída muito bacana, tem muita gente boa querendo investir no esporte. Que bom. Então, começamos a receber salário, então a gente treina uma vez por semana. Os treinos são feitos a cada 15 dias no Parque São Jorge, os outros treinos na Arena, lá no Nacional, que é onde vão ser os jogos esse ano. Então, a gente teria a oportunidade de treinar toda semana no Parque São Jorge, mas para aproveitar o lugar de jogo, a gente faz alguns treinos também na Arena. Então, é uma vez por semana, toda terça-feira, às 9h30 da noite, a gente treina. Todo mundo trabalha, então... Isso que eu ia falar, os caras que jogam com você, tu trabalha. Tu trabalha. Trabalha. Eu tenho um estúdio de treinamento funcional, tem gente que trabalha em horário normal, então todo mundo... Bancário, tem de tudo. Tem, porque viver do Fut 7, Representante infelizmente, comercial. ainda... Viver do Fut 7 ainda não é uma realidade, ele vem evoluindo muito. Mas vocês estão plantando, né, cara? Exatamente. Então, esse ano cresceu bastante, inclusive essa arena é muito nova, essa arena foi construída para 2.000 pessoas, vai ter bar, lugar para imprensa, então ficou muito legal. Então tem muita gente investindo, então está num momento legal do esporte. Pô, Tá você que é certo. empresário aí, dá uma moral pro Fut 7 aí do Corinthians. Inclusive o nosso diretor hoje aqui, o Felipe Fiore, ele vai narrar alguns jogos lá. Boa. Vai narrar uns joguinhos lá, né, Fê? Felipe que manja muito também, né? Tipo, Conhece. corintianaça. Narrar aqui. com os meus, então. E você que é radialista também, contrata o Léo Morata, tá a voz do homem. Eu sou locutor, eu tô aqui, meu, com todo o cara, meu, ele fala... O Léo... Love songs de madrugada? Sabe que é love songs? Você vai bem pra caramba, tradução. Esse horário eu tô sem Na trabalho ainda. Olha lá, na madruga, Se o Léo love meter uma songs. viola, ele vira um cantor sertanejo. Senhora, pô. love Que isso? songs. Voz de love Ela songs. Bom, e você? Tá aí em casa, quer saber um pouquinho mais sobre o Fut 7 do Timão? Manda uma pergunta aqui pro Léo, que no próximo bloco ele já vai responder todo mundo aqui. 011 99654 2502. A gente vai pro intervalo rapidinho e volta já já.
Atenção, é Bra. Leve o espírito olímpico para a sua vida. Bradesco, tudo de Bra para você. Olá, tudo bem, queridos? Por favor, vamos conhecer o Yosojiro Premium, uma casa e um novo conceito em sushi. Olha o nosso rodízio. Completo, bem diversos, sushis de alta gastronomia. Temos lojas Aldeia da Serra, Osasco, em breve Sorocaba, Granja Viana e aqui, Alphaville, bem pertinho de você. A guerra contra a dengue não pode parar. Você já sabe, evite água empoçada. Não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas vazias. É aí que o mosquito põe os ovos para chocar. Mas sem água parada não tem ovo. E sem ovo não tem mosquito. Abra as portas para nossos agentes sanitários. Juntos podemos vencer esta guerra e garantir a saúde da cidade inteira. Disque 156 para reclamar, elogiar, denunciar, sugerir e perguntar. Prefeitura 24 horas, pensando em você o tempo todo. Unip é excelência. Dados oficiais do ENADMEC confirmam Universidade Paulista Unip é primeira colocada entre as universidades particulares em todo o Brasil. Ranking universitário também confirma. A Unip é pela terceira vez consecutiva top no mercado de trabalho. 100% dos cursos de bacharelados, licenciaturas, mestrados e doutorados com conceitos positivos, instalações especialmente projetadas, completa plataforma tecnológica, cursos presenciais e à distância. Matricule-se, financiamento estudantil. Respeito é Bra. Leve o espírito olímpico para a sua vida. Bradesco, tudo de Bra para você. Disque 156 para perguntar, reclamar, denunciar, sugerir e elogiar. Prefeitura 24 horas, pensando em você o tempo todo. De volta com o programa Mais Corinthians, e vocês sabem que segundo bloco de programa é hora de WhatsApp, então faça que nem o Dione, que é aqui de Osasco, né, terra da nossa TV Esporte Mais, tá falando aqui que ele queria ganhar uma camisa do Timão. Dione, infelizmente hoje a gente não tem sorteio, mas eu vou tentar aí, adiantar para você, para o próximo programa, de repente, a gente sortear aqui uns brindes. Quem sabe uma camisa do Corinthians, que vocês sabem, já sorteou ingresso, né, para a Arena, já levou torcedor aí, telespectador aqui do programa para conhecer a Arena Corinthians. A gente sempre está tentando aí distribuir brindes para os nossos telespectadores, então vamos lá, vamos tentar essa camisa para o próximo programa, tá bom, Dione? E você pode fazer que nem ele, participar com a gente aqui, 011 996 54 2502. E agora vamos falar de Libertadores, né? Que é o assunto do momento. O Corinthians, mais uma vez, ganhou aí o seu segundo jogo, quarta-feira, na Arena Corinthians contra o Santa Fé. E vamos chamar os melhores momentos desse jogo. Esse jogo aí ganhou, mas não convenceu, né? Na verdade, foi como todos os outros, né, Tico? A gente tá nesse entrosamento ainda. Foi um jogo meio que lá e cá, mas sabe o que me surpreendeu? É a equipe de adversário muito leal. Em nenhum momento a equipe foi desleal e tecnicamente... Claro, com muita qualidade, né? O atual campeão da Sul-Americana. Exatamente. O Santa Fé é atual campeão, como a gente sabe. E a qualidade técnica do Corinthians, sabemos também que é superior à equipe deles. E muito legal isso, não foram desleal em nenhum momento. E saiu o gol, né? O gol do seu jogador da metade do segundo tempo. Guilherme Bepler. Guilherme Bepler. A Letícia aqui apostou no Guilherme. Falou que o Guilherme é melhor que o Giovanni Augusto, não é isso, Letícia? Não, eu acho o Giovanni melhor, na Você verdade. acha o Giovanni melhor? Ah, então houve um equívoco aqui. E essa bola podia ter entrado também, se não tocasse no ombro do goleiro, né?
e o zagueiro não tivesse o vigor para chegar tirando. E infelizmente nós só temos hoje só jogadas aéreas, né, de bolas aéreas. É difícil você ver uma bola de um meia procurando o atacante no facão, com Perto velocidade. do meio campo que a gente tinha em 2015, né? né? Exatamente. Mas é aquilo, né, penando Letícia? A gente aí. tem que ter paciência. Como a gente estava conversando aqui nos bastidores, no intervalo, a gente tem que ter paciência. Só que até quando vai essa paciência? Já já a gente está em junho, já já acabou o verão, estamos no frio, e aí? O time tem que emplacar. Como eu disse aqui também, vou repetir, acho que todos os méritos para o Tite, né? Que o Tite tem muita moral perante o elenco e ele consegue conversar com cada jogador. E o jogador acho que dá um piquezinho para ele. O Léo pode dizer. Dá para correr por treinador também, Léo? Com certeza. E eu acho que o mais importante nessa fase que o Corinthians está vivendo é conviver com vitória. A torcida tem mais paciência, todo mundo espera um pouquinho Verdade. mais. E você melhorar a equipe vencendo é a melhor coisa. Essa história de vencer esconde os erros tem o seu lado, mas eu acho que com a vitória você consegue ir prorrogando mais a paciência do torcedor, que não é muita, né? Ainda mais o corintiano, né, Luiz? Que é pavio curto, né? Tomado, né? Pavio curto, né? Qualquer pressão não vem jogar no Corinthians, né? Isso aí. Mas a gente viu também aí umas defesas do Cássio, né, no jogo, ele que retornou para esse jogo da Libertadores aí, de uns diazinhos que ele ficou fora por conta de uma lesão. E o Tite elogiando muito o Cássio, né? Falando que ele é o melhor goleiro com quem o Tite já trabalhou. E o Dunga não convocou, né? Aliás, é um favor que o Dunga faz, porque estraga. Inclusive, o Dunga pode continuar na seleção por muito tempo não precisa também, convocar deixa ninguém isso do pra Corinthians. gente. O Dunga convoca, atrapalha o time, atrapalha o jogador volta meio que não joga mais aquela coisa, aí, sabe, o Dunga Parece que ele estraga. desmotiva o jogador, né? Não, você imagina um jogador do Corinthians, está acostumado a treinar com o Tite, chega lá, tá o Dunga. Pra ensinar alguma coisa pra ele. E O cara vai, pelo amor de Deus, tá falando grego comigo. Ô, Luiz, Ele não responde entende. uma coisa pra mim. O Dunga ganhou o quê como treinador? Nada. E por que ele tá na Aliás, seleção? ele só foi treinador da seleção brasileira. Com todo o respeito, aliás, sem respeito nenhum ao Dunga. Praticamente. O Dunga, o cara vai lá ver o Tite, tá treinando dia a dia com o Tite. O Tite dá palestra, ele não dá treino. Ele orienta o jogador, posicionamento. O Dunga vai lá, ele dá o colete e fala, se vira. Aí não dá, o cara desanima. Agora, com relação a esse jogo, Letícia, o Corinthians teve muito trabalho, porque o time do Independente Santa Fé é um time muito alto, cara. Os caras são grandes, altos. A estatura, né? A estatura. Então, você jogar contra cara grande é complicado. E o Corinthians é um time mais de toque de bola e tal. E aí ficou complicado mesmo. E o treinador do Santa Fé é muito bom também, hein? Méritos pro cara que adiantou a marcação no começo, dificultando a saída de jogo do Corinthians. Achei que o Fagner jogou um bolão. Acho que foi o melhor jogador em campo, né? Eu acho que o Fagner jogou um bolão. Agora, o fato do time adversário ser muito alto, muito grande, acaba complicando para um time que é mais técnico, né, Léo? Sem dúvida. O futebol está muito físico hoje, né? E a gente pegar a equipe forte, bem preparada fisicamente, e como você falou, com um treinador bom que dá padrão para eles, dificulta qualquer equipe, não tem dúvida. A gente vê muitas equipes aí, inclusive a Ferroviária no Campeonato Paulista, né? Ela é uma equipe bem organizada e tá... O próprio São Bento Jogou também. de igual para igual com o Corinthians e venceu o Palmeiras no Aliança também, a Mas aí não Ferroviária. foi zebra. Mas aí não foi zebra. Mas contra o normal. Aí Corinthians foi fizeram normal. um baita jogo, né? Eu na loteca coloquei Ferroviária. Tá certo. Então, o gol do Guilherme, né, ele que foi criticado no jogo contra o Oeste, né, que ele mesmo falou que tinha que dar mais, que tinha que se adaptar ainda nesse novo esquema do Tite, e conseguiu fazer mais um gol aí, então, contra o Santa Fé. E a comemoração causou uma polêmica, né, o pessoal querendo saber o que era e tal, e o Tite, junto com o Guilherme na coletiva, explicou o que foi essa comemoração do gol do Guilherme, a gente vai ver aí. Comemoração, o Guilherme correu, apontou para a cabeça, abraçou e depois ele contou para a gente que foi muito cobrado para acertar uma cabeçada. Falou inclusive que tá para cobrar um churrasco aí, queria saber a sua parte dessa história. Eu procuro a responsabilidade e a adrenalina de ser técnico do Clube Grande, ela é muito forte, uma responsabilidade muito grande. Mas eu tento equilibrar com um pouquinho de alegria também, senão a gente não... Senão é difícil trabalhar, né? Quando deu no outro jogo, o Giovanni Augusto alçou, ele foi cabecear e errou o cabeceio. Eu peguei no treinamento, vem cá, vamos, chefe, cabeceia, pô. Ele fez assim pra mim, aí eu digo assim, vai treinar cabeceio, que daqui a pouco quando tu fizer, tu vai ficar, eu vou ficar gratificado e tu mais ainda. E eu não vi na hora que foi, eu só vi que na hora que ele veio bater com a testa, porque teve a conclusão, jogado do lado do posto, infiltrando e... Tá certo, então.
Então, vai ter churrasco, Tico Bretas, aí você gosta, né? Não, tá vendo como o Tite ele é fenomenal? Ele traz o jogador para ele. A gente estava conversando aqui, nós três, e isso é perfeito. Como o Léo disse aqui nos bastidores, o jogador compra a ideia do Tite. Imagina para um jogador que está chegando agora, o professor levá-lo para uma churrascaria, bater um papo, lógico, falar de futebol pouco, porque o jogador já está ali no dia a dia, falando de bola, quando eles estão na resenha, o que menos fala é bola, entendeu? Então isso traz o jogador para o técnico e vice-versa também. O Tite é sem palavras, o Tite, ele é monstro. Você não vê ciúmes dos outros jogadores, né? É muito bacana. Você vê que o grupo está inteiro no mesmo pensamento, né? Então, verdade. Já vai dar a liga, fora as vitórias, vai voltar a jogar muito bem, né? Não tem nem dúvida. Tomara. Mesmo sem como que eu posso dizer, sem jogador em nível D, né, dos que saíram e tal, mas é como eu sempre falo, o Tite sempre tira leite de pedra, por isso que ele tem essa moral toda da parte diretiva, também com os torcedores e assim por diante. Tá certo. E esse time que foi escalado aí contra o Santa Fé, né? Cássio, Felipe, Iago, Wendel, Fagner, Bruno Henrique, Giovani, Guilherme, André, vocês acham que realmente dá para esboçar já que vai ser esse o time titular em 2016? Não tem outra coisa, né, Letícia? Outra coisa, ô Luiz, você falou do Fagner, mas o Iago jogou bem também. Também jogou bem. O Iago foi bem segurou, também. Hein? E o Felipe... Iago que tá brigando pela vaga com o Balbuena, né? Que é um jogador também... Chegou aí que é bom jogador, titular, que é bom jogador. Mas o Iago de assim, titular a gente precisa partida. dar um pouco mais de tempo. Pra gente falar que um jogador é bom jogador, a gente precisa ver algumas partidas mais. Porque jogar no Corinthians é muito difícil, a pressão, o jogador não tá acostumado. Mas pelo o primeiro jogo, a estreia dele, eu vi que é um jogador técnico, zagueiro, não precisa de tanta técnica. Mas ele é técnico, calmo, isso chama muito a atenção do Balbuena. Eu acho que o Luciano deve, entrar, com o né? tempo, ganhar uma condição de titular. Eu acho que pelo que ele fez no final do ano passado, antes da contusão, o Tite está colocando ele aos poucos agora, eu acho que o Luciano deve ganhar a vaga ou do Luca ou do André à frente. Mais para frente, eu acho que o Luciano vai acabar ganhando a condição de titular aí. A gente não sabe se o Luca vai ficar realmente no Corinthians, ele tem um empréstimo até o final do Paulista, né? E, por enquanto, ninguém procurou o jogador ainda para falar da compra do atleta. Então, a gente está nessa... Eu acho que pode ser mais provável, Luiz, que seja André e Luciano. Acho que porque é a mesma característica, exato, né? O Luciano joga mais pelos flancos e tal. Tem razão. E o André é aquele centroavante pivô, né? Que joga mais centralizado na área. Tá certo. Vamos de WhatsApp, então? O pessoal tá aqui participando com a gente. Temos o Mazinho de Itapecerica da Serra. Ele que é palmeirense e está participando, assistindo o programa Mais Corinthians. Então, ele está falando parabéns, que o programa realmente é muito legal, apesar dele ser palmeirense. Ele quer saber a opinião aqui da gente do porquê o Palmeiras tem tantos problemas com relação a um elenco sendo tão grande, já que o Corinthians não contratou tantos jogadores quanto o Palmeiras e consegue títulos. Nós vamos falar de Palmeiras aqui agora. Mazinho, obrigado pela... Tem que fazer uma comparação, né? Obrigado pela participação, mas você tá de aqui. sacanagem, né, ô Mazinho? Você quer me derrubar aqui, irmão? Você quer que eu perca o emprego? Que eu falo de Palmeiras ainda. Você fala de São Paulo, alguma coisa assim, mas é brincadeira, Mazinho. Seguinte, o que acontece em relação ao Corinthians e o time que você torce, eu não vou nem citar mais o nome, eu acho que é a organização ainda. Infelizmente o Palmeiras contratou mais em massa, né? Não priorizou tanto a qualidade. E agora está colhendo os frutos disso que está acontecendo. Ainda tiveram sorte que ganharam a Copa do Brasil. Particularmente, vejo a equipe do Palmeiras se entrar no esquema certo, né, com o Marcelo, eu acho que tem tudo para dar certo. Mas eu acho que é mais organização. O Corinthians está mais organizado do que o Palmeiras. Ô, Mazinho, fecha aqui pra mim, vai. Corta aqui pra mim, vai. Não é aquele Mazinho que jogou no Palmeiras, não, né? O Messi. Nem o pai dos Alcântara, né? Brincadeira, meu querido. Obrigada por você ser palmeirense e estar aí na sintonia, né, com a gente do Corinthians. Mas você sabe que aqui você tem que assistir pra ficar por dentro do assunto do rival. Então, continua assistindo e participando com a gente. Temos aqui também nosso querido Sérgio Lorente, lá de Curitiba, sul do Brasil, sempre ligado aqui no programa Mais Corinthians. Ele tá dando boa noite para todo mundo, né? Boa noite, Sérgio. E falando Sérgio. Que em 2015 ele queimou a língua com o Wagner Love. Vocês lembram, né? Que ele sempre falava mal do Wagner Love. Tico Bretas e eu, a gente sempre defendia aqui o artilheiro do amor. E ele falou que realmente queimou a língua, né? Porque no fim o Wagner Love acabou como artilheiro do time aí do Corinthians no Hexa. E agora ele falou, quem será que vai ser o jogador que vai estourar? André, Guilherme,
Giovanni, Luca ou Rodriguinho? Mudando de assunto, parabéns para o seu personal estilista. Obrigada. Hoje o look tá um pouquinho ousado. Tá favorável assim, pro espectador, festa, né? Hoje o look tá demais. Você não opina não, Léo, senão você não entra em casa, hein, malandro? Senão a casa cai. Você fica na sua, se eu opinar com esse vozeirão aí, mano, a casa cai pra você. Vamos lá, alguém começa respondendo a pergunta do Sérgio aí. Qual o jogador que vai engrenar aí no ataque do Timão em 2016? Eu acho que vai acontecer o que vem acontecendo ultimamente com o Corinthians. Nós não teremos um jogador que vai se destacar acima dos demais. Eu acho que é o conjunto, mais uma vez, que vai destacar, até porque o Tite prioriza conjunto. Eu acho que você não vai ter um cara que vai explodir, vai ser o conjunto, que é o lance do Tite. Ele motiva o jogador a ser um cara que toca a bola, não quer individualidade. Enfim, pode não ser uma jogada de individualidade, o talento do jogador e tal, mas não, eu acho que não vai ter. Eu acho que vai ser o conjunto da obra, mais uma vez, vai ser o forte do Corinthians. Eu espero que seja assim, aliás, né? É isso que fortalece. Eu tô com você, Luiz, até porque nós no elenco atual nós não temos nenhum craque, nenhum jogador que é diferenciado, assim. Temos bons jogadores, porém não craques, né? Que tá muito longe, né, de bom jogador para craque. Não tem também, tá bem difícil. Então eu tô com você, eu acho que o que vai prevalecer vai ser o coletivo da equipe do Corinthians e mais uma vez falando do Tite, que o Tite vai fazer com que esse time aí jogue e como nós somos bons corintianos e sempre otimistas, eu acho que, agora eu tô com a Letícia, né, eu acho que a Libertadores é nossa e o Paulista também. Agora você tá comigo? Não, eu tenho que estar com a Letícia, porque ela fez eu queimar minha língua, aqui o ano passado. Pô. Mas já? Eu tenho que estar com ela, porque ela fez eu queimar minha língua ano passado, o Corinthians ganhou tudo aí, pô. Ninguém acreditava, viu, no Hexa. Eu cravei nesse programa aqui, vai ser campeão sim, porque Corinthians a camisa pesa. E foi lá, Luiz Cláudio. Eu lembro. Eu não botava muita fé. Luiz também cornetava o Wagner. Eu tava mais devagar. Quem que o Luiz não corneta? Diz pra mim, Tico. Só você. Ele é o corneta desse programa. Eu não corneto o seu estilista. Esse eu não corneto. Esse tá beleza, Você né? foi bem demais. Boa noite, amigos. Grande abraço a todos do programa, em especial ao amigo e ícone do Fut7 paulista e nacional, Morata. Opa. É o Durval, gestor da Portuguesa de Futebol 7. É o gestor, é uma das pessoas que estão à frente do Fut7 e lutando pelo bem do esporte. É legal que tá junto a ele, posso citar o Pablo, o Matheus, grandes pessoas que estão vindo no Fut7 para somar e não em benefício próprio. Ele é da Portuguesa, o Matheus é o novo dono lá da Arena, a gente tem o Pablo, que agora é gestor do Corinthians. Nenhum deles visa benefício só do clube próprio, então tá numa crescente legal a modalidade por causa disso. Pessoas como ele são caras... Só agrega, né? Só. É impressionante como só trazem coisas boas pro esporte. Como é o nome dele? É o Durval. Ô, Durval, obrigado aí pela moral pros meninos, hein? Se estiver precisando de um meia aí na Portuguesa, eu tô aí, hein? O Tico Bretas é um passei cara por aí, hein? que não Passei perde por aí. oportunidade, né, Tico? Network, né, Letícia? Quer jogar contra o Corinthians, pô? Não, joga. O importante é pagar, né? Tem que pagar o leite das crianças, né, ô Morata? Tá de brincadeira. Ai, meu Deus, eu não aguento esse menino. Gente, o Tite, na minha opinião, já é o melhor técnico da história do Corinthians. Além dos títulos, ele tem uma identificação muito grande com a torcida e com o Corinthians, coisa que nenhum outro técnico jamais teve. É a opinião do Carlos Palhas, que ele é aqui de Osasco também. Então, obrigada pela sua participação. E o assunto que a gente estava falando aí do Tite, né? Que realmente é o diferenciado aí à frente do Corinthians. Sabe o que é legal, Letícia? Deixa eu ver um negócio aqui. Deixa eu ver se você brinca aqui um negócio. Ah, não é igual. Achei que fosse vermelho e preto. Que ia me remeter o Flamengo e Rio de Janeiro. Ai, Tico Bretas, aqui não é TV Fama, não. Vamos continuar. Veja! Veja! Não acredito. Que isso, hein? Pare. Que é isso? Aqui Meu não diretor apareceu. vai apanhar hoje. É armação? Pode tirar. É montagem? Produção, por favor. Antes do Imperador montagem. ir pro States. Me ajuda, né? É montagem? Antes dele ir pro States, Ô, então ele produção, postou essa daí. Obrigada, E era obrigada suco pra ali, vocês. hein? Era Troféu suco. joinha pra vocês. Aquele Vamos falar de Corinthians? Era suco de uva? Aqui é Corinthians, né? Beleza. Vamos lá, vamos continuar, vamos falar de time. Suquinho. Ô, Fiore, você vai apanhar hoje. Eu fugi do Guilherme Maia na hora do Rush pra vir apresentar o Corinthians e você me mandar essa. Mas esse é o assunto da semana, né? Eu entro no G1, tá ali você na bom, capa. Tá bom. Vamos falar Eu de entro no Corinthians, Extra, aqui tá é você. Corinthians. Vai perder a apresentadora, então é isso? Não, Vai pros Estados gente, que é Unidos. isso. Bom, todo mundo sabe que eu sou muito amiga do Adriano e tudo mais. A gente teve um relacionamento, sim, mas hoje não tem nada sério, então
Fui pra lá, torço muito por ele, acho que todo mundo sabe disso, não escondo de ninguém o carinho que eu tenho pelo Adriano. E é isso, agora a gente pode continuar falando de Corinthians, beleza? Olha, isso aí vai gravar, vamos gravar isso aí, vamos passar em tudo quanto é lugar. Falando de Tite agora, vai, Luiz Cláudio, com você. Chover molhado, né, cara? Agora, não é perigoso a gente ter o treinador como o melhor do time também? É perigoso. É perigoso, né? Você ter o treinador Porque a China pode levar, né? Pois é. Ah, não, fechou a janela, graças a Deus. Não, e o problema é eu queria que a China tivesse visto os primeiros jogos do Romero. Eu também. Os chineses não abriram o olho pro Romero. Aí ele ficou. Tinha que ter aproveitado, montar um DVDzinho. Sabe? Letícia, eu queria falar pro Léo, que o pessoal às vezes fala fut7 e tal. Fut7 é o societão, né? Societão que os caras jogam na quadrinha, à noite e tal, pra identificar pros caras. Mas é o society. Exatamente, é por isso que a gente fala que é a modalidade que mais cresce no país, né? Porque em todo lugar você vê uma quadra de society hoje em dia, né? Verdade. Só que ele é muito semelhante ao showball lá, só que o nosso tem lateral, tem escanteio, tem algumas regras que diferenciam, a bola sai. Mas é o society tradicional, que o pessoal junta os amigos para jogar aí, são 6 na linha no gol, é exatamente o... Chuteira específica, né? Tem, cravinho baixo, não é nem a de campo, nem a de futsal, tem um cravinho baixo para jogar, é isso aí. Societão. E tem Maria Chuteira já nessa modalidade aí, né, Morata? Se tiver, vamos Maria morrer de Society. fome, Maria Society. Se tiver o quê? O Tico, ele tá querendo já, se tiver, viu? elas vão morrer de fome. Tem que estar com a guerreira de habilidade Tem lá que dentro. ser fiel, né? Olha, o Tico Bretas, ele me vem com cada pergunta que eu vou te contar, viu? É o rei da boleiragem desse programa. Bom, vamos lá, de WhatsApp aqui com a galera que tá participando. Tem do Rio aí, WhatsApp do Rio aí? Não, mais uma vez, falando do Tite aqui, né, que ele é fera, realmente, os jogadores acreditam no trabalho dele e isto é fundamental. É o Antônio Cotia, muito obrigada pela sua participação, super beijo pra você, nosso WhatsApp tá aí na tela para quem quiser participar. E o Célio também tá aqui falando que a opinião dele é que já pode mandar o Williams embora, que não tá jogando nada. Vou deixar essa pra você, viu, Luiz? Que é o corneta aqui do nosso programa. Será que é o Célio, você meu parceiro? concorda com o Célio? Bom, eu falei aqui do Williams, com todo respeito ao Williams. Eu acho que a troca entre o garoto lá que foi... Como é o nome dele mesmo? Marcial. Inclusive, o Marcial... Cruzeiro, né? O Marcial que foi pro Cruzeiro pra ganhar experiência e não tá sendo nem relacionado pros jogos. Pois é. Então, eu acho assim, o Williams é o tipo do volante que era o estilo do Ralf, um jogador mais de marcação, só que o Ralf já tinha um estilo ultrapassado de volante. Só que era o Ralf. É. E aí, você segura porque é o Ralf. Tinha moral, né? Tinha moral, mas não tem mais volante. No futebol mundial, você não tem mais jogador que só marca, desarma. O Williams é esse jogador. O Williams é aquele brucutuzão. Eu, particularmente, não gosto do futebol do Williams. Não é uma cornetada. Eu acho que foi totalmente desnecessária a contratação do Williams. Agora você tem... Não é possível que na base do Corinthians não tinha um volante nas mesmas características do Williams. O Reinaldo, era o Areias, Renan Carvalho. Inclusive tem o Maicon que subiu, que é volante, mas ele tem a característica de avançar mais também. E o Williams é brucutuzão, não gosto do Williams. Eu concordo com o Célio aí, não gosto do Williams, não. Será que é o Celhão, meu parceiro? Manda aí, Celhão, se for você, meu parceiro. Tá certo, o Williams é brucutu, sai pra lá. O time técnico do Corinthians não precisa de brucutu, não. Tá certo. Mais uma pergunta aqui, ó, falando inclusive do Fut7, nosso convidado que tá aqui hoje. Boa noite, muito bom o programa, estou assistindo pela internet e tenho uma pergunta. O Fut7 hoje está em alto nível. Pode-se dizer que pode ser profissional. Ele quer saber se pode, né, realmente profissionalizar a modalidade e um jogador viver só do Fut7. Uma boa noite a todos. Uma ótima questão. A gente vê no Rio de Janeiro, tem muita gente que vive do Fut7, né? Os times grandes no Rio treinam 3 a 4 vezes por semana, recebem uns salários bacana e São Paulo está caminhando para isso. Só que tudo tem um processo, né? Então, esse ano foi o processo dessa construção da arena. Então, a gente os jogos vão ser todos centralizados lá. Tá tendo mídia passando os jogos, então tá traindo patrocinadores. Inclusive nós aqui vamos televisionar. Exatamente. Então a gente vê cada vez crescendo mais e tudo isso vem trazendo. O azar nosso é que o país está em crise, né? Então isso afasta um pouco, mas... Os investidores, né? Exatamente. Mas ao momento que eles estão chegando, as coisas vão melhorando pra gente, né? Então o passo do ano passado para esse já foi muito grande, né? Então, você aí, Léo? Isso é meu que gol. Que isso, hein? Canhoto ou é ambidestro? Sou destro. Que isso, em qualidade. Não, quando o Jean Moser veio aqui, mostrou esse gol aí, coisa linda, hein?
Tem qualidade com a Eu canhota. só reclamo um pouquinho que eu chuto Aprovado muito na pro gol, boleiragem, mas- Tico? Não, aprovado, arrumou o corpo. Ó, deu Camisa tapinha, 10. arrumou Humildão, o joga com corpo. a 10. E a faixa ainda. Nossa, 10 de faixa, é isso mesmo, Ano produção? passado eu fui artilheiro do Paulista, com 7 gols à frente do segundo colocado. Nossa. Então eu costumo chutar bastante pro gol. O pessoal às vezes reclama um pouco, mas Os caras te chamam de chuta da estrela? chama bastante. Mas só faz gol quem chuta, né, Tico? Então não tem jeito, cara. Você tá disputando, é campeonato regional ou tem campeonato âmbito nacional também? Tem Que eu tô âmbito por nacional, fora, tem âmbito nacional, tem. Tem as Copa, até a Copa do Importante. Brasil, que ela é feita, só que como é o que eu falei, não dá para ser um campeonato muito longo, devido às viagens a gente não tem investimento para isso. Então são etapas, a gente faz etapas de sexta a domingo, joga 5 jogos no final de semana, Nossa, já prepara. a gente joga sexta à noite, aí tem 2 jogos no sábado, faz a semifinal no... Quais são os tempos? Só é 25 por 25, 2 tempos de corrido. 25. 2 tempos de 25 sem pausa, não é diferente do futsal que a bola sai para, o nosso não é corrido. 2 tempos de 25. Pode trocar ilimitado, então o jogador entra e sai quantas vezes o treinador achar necessário. Isso é bom que cansa menos, né? Cansa menos, mas é que é um esporte muito dinâmico, né? E eu costumo falar que ele é muito semelhante ao futsal, só que é com domínio de futebol de campo. Então ele... E tem a grama, né? Que é o atrativo, o pessoal que olha de fora é muito bacana, que se assemelha muito ao futebol de campo. E esse ano tá vindo muitos times de camisa, né? Então... A gente estreou contra a Ponte Preta, então tem o Santos, tem o São Paulo. Então a hora que o pessoal olha, é legal ver os times que eles estão acostumados a jogar contra. Tem time empresa, né? Porque tem aqueles times Até um tempo atrás tinha muito. Os times empresa, antes tinha os times empresa. Exatamente. Então Aí afasta não dá um também, pouco. os caras fininhos pegar os tiozinhos de empresa, deita, né? Mas os times de empresa pagavam jogadores. Então Corinthians e Mas sempre Engenix, por exemplo, mas eram os sempre- jogos. Né? Mas sempre tem o filho do cara lá que acha que joga e não joga e tem que pôr o Isso cara. não muda, né? Não tem jeito. Tá certo. Falando nisso, né, aí em Ibope, patrocínio e liderança aí de grandes marcas, a gente tem a nossa principal torcida organizada do Corinthians, Gaviões da Fiel, que estão liderando um protesto aí contra a Globo, contra a Federação Paulista e CBF. Nesse último jogo aí contra o Santa Fé, eles novamente levaram as faixas para o estádio. Tem uma foto aí, a produção pode colocar para mim. E a Globo, que sempre fazia questão de ignorar esses protestos, né, e nunca mostra, nunca fala nada, mudou a sua estratégia e mostrou a torcida com suas faixas aí no intervalo do jogo. Inclusive, Galvão Bueno, que narrava o jogo, comentou um pouco sobre isso, claro, defendendo a Globo, mas salientou aí o direito do torcedor em se expressar, né, em protestar. E a gente sabe, infelizmente, tivemos um ato de violência, né, contra o presidente dos Gaviões da Fiel, o Diguinho, contra o Cris também, que é secretário-geral aí. Quero mandar um abraço para os dois, falar que a gente tá do mesmo também, lado, né? que é Corinthians, né? Mandar força aí, uma boa recuperação para eles, o Diguinho, que é um grande amigo meu, a namorada dele, a Flavinha também. Então, lamentável isso que aconteceu. A gente não sabe se foi, se veio aí de outra torcida organizada, mas acho que não, porque não é a maneira que eles costumam, né, fazer, quando a gente sabe que existe realmente violência em torcida organizada, que existe briga, mas tá me cheirando outra coisa aí, essa violência contra o presidente dos Gaviões da Fiel. Quem sabe motivos políticos aí por causa realmente desse protesto, que foi inclusive o que a torcida veio a público falando que acha que pode ser, né, que estão investigando, agora vão dar relato aí para os policiais, para tentar descobrir o que de fato aconteceu. Mas a gente quer deixar bem claro aqui que a gente defende esses protestos, né? Que realmente o torcedor tem o seu direito e a gente sabe que tem muitas coisas que é preciso mudar no futebol. Por exemplo, o jogo das 10 horas da noite. Quem vai no estádio... Isso é uma violência contra o torcedor também, para quem vai pro estádio. Quem vai não dá. Agora, quem não pegou nada leve com a Globo hoje foi o Lula, né? Mas como a gente não está aqui para falar de política, a gente vai falar de futebol. Eu acho, assim, bem válido o direito de expressão, né, Letícia? A gente vive num país democrático, eu acho muito válido você expressar o seu sentimento, o que você acha. Isso é bem legal. Agora, falando do Galvão Bueno, é lógico que ele vai puxar a sardinha pro ganha-pão dele, né? Para onde ele recebe o... Pão, torta, ganha tudo ali, mano. Ganha tudo. Então, a conta dele... E agora também falar uma coisa, Luiz e Morata também, você que joga. Uma coisa que você vai até concordar comigo. Esses torcedores organizados aí precisam parar urgentemente de se agredirem, cara. Porque os jogadores, vou falar aqui com propriedade, já vivi no meio, o Léo vive no meio. Jogador, quando acaba o jogo, eles vão pra mesma resenha. Eles estão tomando um suquinho junto, quem gosta de tomar um negocinho, tá tomando um negocinho junto.
Então vocês têm que parar de se agredir. Porque isso não vale nada, não vale nada. Enquanto vocês estão brigando, os jogadores do Palmeiras e do Corinthians estão junto lá no pagode, que eles gostam, na feijoadinha. Então, vamos se conscientizar e parar de agredir um ao outro. Outra coisa que a gente com certeza defende, vai defender sempre aqui no programa Mais Corinthians, é a paz entre as torcidas, paz no futebol, mas com certeza o direito de se expressar dos torcedores e de reivindicar melhorias, né, para quem é torcedor, para quem gosta de acompanhar o time no estádio, porque é o torcedor que faz o time. Querendo ou não, somos nós que pagamos ingresso, que pagamos produto oficial do clube. Então, ficar refém de certas coisas, como eles estão reivindicando aí, né, de horário da Globo e outras coisas aí entre Federação Paulista e CBF também, tá totalmente dentro do direito dos torcedores. E parabéns aí para os Gaviões da Fiel que tomaram essa atitude, né, e estão puxando agora várias outras torcidas no Brasil também que estão se manifestando a favor dos direitos dos torcedores. Vamos lá, de mais WhatsApp aqui. Vamos ler o do... Gilma, Ana Beatriz. Ai, meu Deus. Tá difícil de achar os nomes de vocês, viu, gente? Vocês precisam mandar os nomes, senão eu não consigo falar aqui, mas tudo bem. Vamos lá, sem nome, então. Fala, galera. Boa noite. Gostaria de saber a opinião de vocês, se vocês acham que o Corinthians ainda é favorito a ganhar a Libertadores desse ano. Um abraço a todos vocês e manda um abraço para minha esposa Gilma e minha filha Ana Beatriz. Gilma ou Dilma? Gilma. Ô, Gilma. E filha Ainda Ana bem que não é Beatriz. Dilma, hein? Esse é o Giovanni de Osasco. Então, um beijo para toda a sua família corintiana ligada aqui no nosso programa. Giovanni, não é aquele que foi pra China, não, né? Mandar um abraço pra família do Giovanni, da Dilma. Dilma não, Gilma. Tamo junto. Continua conectado Tá aí aqui em Osasco. Senão a gente vai cair aqui, pelo amor de Deus. E acho que a gente vai concordar aqui, pelo menos, né? A gente não tá totalmente entrosado ainda, o time tem que melhorar. Mas, na minha opinião, o Corinthians é um dos favoritos a ganhar essa Libertadores, sim. Ufa, é um dos, né? Ainda bem que a Letícia foi mais agora. Mais pé no chão? Temos o River, que é o atual campeão também, que acho que, né, vai... Corinthians é tem sempre uns favorito, né? times aí. A Mas camisa é muito também pesada. acho isso. O Corinthians quando entra numa competição, ainda mais depois que acabou o fantasma de não ter conquistado a Libertadores, o Corinthians entra sempre como um dos favoritos. E os outros times temem o Corinthians, né? É curioso isso. A gente só vê aqui, a gente fala, não, a gente vai enfrentar uma equipe complicada. O outro lado deve falar, caramba, vem o Corinthians jogar aqui contra nós. Como é que a gente vai se portar? O Corinthians mete medo nos adversários. Jogar na Isso é arena importante. do Corinthians é muito difícil, né? A torcida do Corinthians comparece sempre em massa, né? É uma atmosfera que é complicado de ser enfrentada, realmente. Então o Corinthians está sempre favorito. Independente do campeonato que entre, o time que está jogando, o Corinthians é sempre favorito. Não tem, a camisa pesa muito. Bom, tá certo, então. Vou ler mais uma pergunta, né, de alguém que não mandou o nome aqui. Fala o final do Mas telefone. vocês acham que alguns garotos da base são melhores que os titulares? Por exemplo, Gabriel Vasconcelos e Léo Príncipe? São dois bons jogadores, né? Léo Príncipe, inclusive, tá no Oeste de Itápolis agora, Oeste de né? Itápolis, Foi e emprestado. o Gabriel tá no foi pro América, Rio. né? Tá no Rio de Janeiro. Bom, eu acho que sim. Eu acho que o Gabriel Vasconcelos é um jogador que merecia a oportunidade, porque pelo que ele fez o ano passado, né? Artilheiro com 7 gols da Copinha. Esse ano também jogou muito bem, errou o pênalti no final, mas é aquilo, né, Morata? Só erra quem bate, porque tem um monte que pipoca nessas horas, que já tá sem chuteira. Quando o professor vai perguntar, e aí, quem Baixa vai a bater? cabeça, Não, o cara já baixa tá a sem cabeça, meião, baixa a que se cabeça. esconde. Então, acho que o Gabriel Vasconcelos aí, o Léo Príncipe, acho que precisa amadurecer um pouco, mas é um ótimo jogador. Mas eu acho que o Gabriel Vasconcelos é o que foi mais, como que eu posso dizer aí, que... Efetivo, que mais apresentou efetivo né? e que teve menos oportunidade na equipe profissional. Agora, só de minha parte, 10 segundos. No pique? No pique. O Léo Príncipe jogar no Oeste, eu acho que vale. É válido o moleque pegar, porque tá jogando Campeonato Paulista, vai jogar... Tá no entrando, né? Agora, o Gabriel Vasconcelos pegar a experiência no América do Rio, ele vai sofrer lá. Coitado do moleque, mano. Jogar no América do Rio, o moleque vai sofrer. Não dá, não vai ter experiência nenhuma. Das duas, vai passar um ano de sofrimento. Ou se ele brocar contra o Fluminense, Flamengo, né, no Maracanã. Meu, difícil. Aí sim. O entorno ele, dele... como é um centroavante, ele depende do meio campo Depende, de uma qualidade exatamente. pra mandar bola O nele, América né? do Rio, rapaz, vai sofrer o menino lá. O goleiro do América do Rio jogou comigo na base do Corinthians, hein? Felipe Rocha. Até mandar um abraço pra ele. É mesmo? Ele é da base do Corinthians. Então, pelo menos goleiro eles estão bem servidos. Ainda não bem, vai, não vai ufa. sofrer tanto. Vai tomar gol, vai tomar. Tá no América? Então é parceiro. Então é parceiro. Bom, e o Corinthians que joga domingo, clássico contra o Santos lá na Vila Belmiro, buscando aí 2 anos de invencibilidade no Paulista, né? Um jogo aí de completar 2 anos se conseguir a vitória contra o Santos lá ou um empate. E o Tite que já deixou meio
já deu uma deixa aí, né, que pode ir com um time totalmente misto para esse jogo. Misto? Acho que ele vai arriscar bastante, porque o time do Santos é um time que eu creio que está mais compacto do que o do Corinthians. Mas eu não vi o Santos na Libertadores ainda, por quê? Acho que não passa lá nem em casa, não passa. Porque quis depositar muita esperança na Copa do Brasil e acabou ficando sem nada, né? É verdade, mas só para concluir meu raciocínio, Letícia, eu vejo o time do Santos um pouco mais compacto, né? Até porque o Corinthians está vindo de uma reformulação e tal. Eu acho também que daqui uns dias a gente tem que parar com esse discurso de reformulação, de pré-temporada, porque já a gente está em junho. Em junho, como é que é, meu jogador? Não vai jogar, não vai desempenhar? Posso dar uma notícia pro Luiz, que tá aqui com a gente hoje? Opa! Falando em jogar com time misto, sabe quem que tá treinando pra quem sabe estrear contra o Santos? Alain Mineiro. Nossa! Você faz o quê? Treinamento funcional? Chama o Alain Mineiro pra ir lá. O Alain Mineiro mas chegou gordo. Ele tem coordenação? Chegou gordo. O cara chegou gordo pra treinar. O pernil do Alain Mineiro é aquele rapaz no final do ano carregado de farofa dentro. Chegou 5 quilos acima do peso. Nós estamos em março, Tico. Não voltou aqui a corneta come solta, viu? Socorro, eu quero só ver o Alain Mineiro. Camisa dele é GG. Jogadores. Não dá, né, meu? Tá igual o Walter, ele? GG, até o Walter Mineiro. Walter Mineiro. Não dá. Ó, quero mandar um beijo pro Luiz da Fiel Sul, minha querida torcida organizada do Corinthians em Santa Catarina. Ele que é de Laguna e tá falando aqui que o Tite com certeza será maior até que Oswaldo Brandão. Beijo pra ele. Laguna é bom no carnaval, hein, papai? Como é o nome dele? Luiz? Tá vindo, Luiz, Tico. coisa linda, hein? Letícia, eu tô tão zicado. E os pretinhos corados assim, tem condição aí com as loiras, hein? Eu tô tão Já zicado. passei por aí, cara. Eu tô tão zicado que é capaz de entrar o Alain Mineiro e o Romero, os caras fazer gol. Contra o Santos. Aí, meu. Quero mandar um beijo pro Wellington Veloso, que participou com a gente, pro Cristiano aqui de Osasco, pro Guizão e a família dele aí da P9, que inclusive pediram pro Tico mandar um abraço, mas eu vou fazer melhor. Vou mandar um beijão pra vocês que estão aqui participando com a gente. Porque tá acabando o tempo, né? Então vou mandar um beijo pra todo mundo que tava ligado, pra todo mundo que está assistindo e que não mandou o WhatsApp também. Super beijo pra vocês. E toda sexta-feira, às 8 horas da noite, estamos aqui com o Mais Corinthians na telinha da TV Esporte Mais. Obrigada aos meus convidados. E boa noite. Se vocês quiserem mandar um beijo aí pros telespectadores de vocês, fiquem à vontade. Vai lá, Luiz, você que é o parceiro. Tico, mais uma vez, satisfação, você é parceirão. Léo, bacana demais você. Letícia, obrigado ao telespectador. E o quadríceps, tá beleza? Coisa linda, né? Isso aí, rapaz, eu tô numa fase que eu vou falar pra você, tá russo. Multishow de madrugada é o meu foco. Ô, Léo, é o seguinte, quando você faz o merchan. Madruga, meu, invadindo a madrugada. Ô, Léo, depois você faz o merchan quando você joga, tal, pro pessoal prestigiar. E eu quero dar uma passada lá pra dar uma olhada no jogo, te cumprimentar pessoalmente. Obrigado, rapaziada. Vou deixar o Léo por último, que é a cereja do bolo, a gente sempre deixa por último. Quero mandar um abraço a todos os espectadores. Guizão, você sempre tá junto aí com a gente. Infelizmente não tô jogando mais lá no time lá, mas a gente vai se ver pra gente conversar e bater um papo. Manda um abraço a todos aí, sua família. Léo, com você, irmão. Bom, queria agradecer a recepção, gente. É muito bacana o programa, acompanho e é demais mesmo a moral que vocês dão pra gente no Futset lá. Agora, chamar o Luiz, eu não sei, porque ele corneta demais. Vou pensar no caso dele. Pô, depois do gol que você fez ali, meu. Não dá pra cornetar, né? Deixa comigo, que ali. Então, os jogos estão sendo de sábado e domingo na Arena. A gente tem o site lá, que se eu não me engano, é arenaf7.com.br. Tem toda a tabela. Esse domingo jogamos 11h45, jogo importante. Domingo passado teve bastante público. Quem tiver a oportunidade de ir, ficou muito legal. É de graça, precisa dar um quilo de alimento. É de graça, entrada franca, gratuita. Então, quem tiver ali por perto, 11h45 da manhã de domingo, ninguém faz nada. Horário bom. Já deu para acordar da balada, ninguém tem nada para assistir na TV. Então, vamos prestigiar a gente lá. E desde já, muito obrigado, viu? Valeu. Tá certo, esse foi mais um programa Mais Corinthians aqui na TV Esporte Mais. E agora bora comemorar com o nosso chefe, né, seu Mário Teixeira? A gente tá chegando aí. Vai, Corinthians! Que isso? É isso, hein? Ei, Adriano, agora eu que tô aqui perto do quadríceps, você tá longe, fera. É suco do quê? Fica aí nos Estados Unidos.